Quero convidá-los para lermos o texto que servirá nessa manhã para a nossa meditação. Por favor, abra a sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi não foi com eles, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: olha, rei, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: rei, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubossete?
Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, e derrota-a, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar. Pai querido e santo, nós estamos na Tua presença nessa manhã tão agradável para Te adorar, para Te servir. E nesse momento, ó Deus, nós imploramos para que o Senhor seja servido de nos abençoar com a graça da iluminação. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra e fala conosco. Apesar de nós, apesar de mim, que o Senhor fale conosco e nos desperte em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos conversado já há meses, mais de um ano, acho, sobre a vida, a trajetória de Davi, um homem que nunca desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de seu servo Davi. E isso precisa estar dentro do nosso coração. Deus não desistiu de seu servo Davi, apesar de seu pecado, apesar da sua transgressão. Deus não desiste de seus servos, apesar das iniquidades deles, apesar dos ilícitos que eles cometem. Davi jamais desistiu de Deus, e Deus jamais desistiu de seu servo. Dois nomes se encontram ligados a Davi. Um deles é do gigante Golias. O outro nome intimamente ligado, associado a Davi, é o dessa senhora, denominada Batseba. As características desses dois personagens são opostas. Golias era um gigante horroroso, terrível, cruel. Batseba, uma mulher sensível, bonita, sedutora. Golias era malvado, era truculento, era violento. Batseba, uma mulher aparentemente sem forças, uma vítima sem culpa. Mas por mais diferentes que Golias e Batseba fossem na aparência, existe grande relação entre esses personagens na relação deles com Davi. Tanto Golias como Batseba conduziram Davi a um lugar de teste, a um lugar de prova. Tanto o gigante Golias, o violento Golias, como a indefesa e sedutora Batseba, levaram Davi a um campo de batalha e a um lugar de encontro de Davi consigo mesmo e com o próprio Deus. Após narrar a fidelidade de Davi ao compromisso que fez com seu amigo Jonatas, isso lá no capítulo 9, lembram-se da história de Davi e Mefibosete?
O texto prossegue contando o auge das conquistas de Davi, que encontra-se lá no capítulo 10, com a vitória sobre os amonitas, com a vitória sobre os amorreus. O reino de Israel, sob a liderança e governo de Davi, atinge o seu ápice, atinge a sua maior extensão, atinge o seu maior poder, e é ali de cima, no auge da glória, no auge do poder, no auge das conquistas, que o processo de corrupção começa. E essa é a dinâmica. Muitas vezes o processo de corrupção inicia-se no auge da glória, no auge da nossa capacidade. Ao ser proclamado rei sobre todo Israel, sobre as tribos do sul e sobre as tribos do norte, lá em Hebrom, Davi fez uma espécie de contrato com o povo. E nesse verdadeiro pacto, a autoridade do rei deveria ser usada, sobretudo, para dois fins. O rei tinha duas finalidades precípuas. A primeira delas, o rei deveria defender o povo dos seus inimigos. E, em segundo lugar, o rei deveria manter a justiça e o direito sobre a nação. O capítulo 11 do segundo livro de Samuel mostra para nós, leitores, que Davi traiu completamente as expectativas que o povo tinha em relação a ele. Davi traiu completamente sua função de autoridade, uma vez que ele não acompanha o exército, ele não defende mais o povo, e ele agora torce, viola, quebra o direito e a justiça, usando o poder que Deus havia lhe dado para a satisfação, não de necessidades, mas de caprichos pessoais. Davi tem cerca de 50 anos de idade aqui. Capacitado pelo Senhor, Davi teve grande êxito militar e político nos últimos anos, de modo que Israel encontra-se em uma situação de segurança, prosperidade e estabilidade inéditas. Diante dessa situação altamente favorável, não precisando provar nada para ninguém, Davi resolve ficar em casa. Parece 2020, né? Início de pandemia. Fique em casa, ou melhor, fique no seu palácio. Davi está no seu quarto, que por sua vez era elegantemente mobiliado, todo planejado. É provável que a decoração do seu quarto fosse feita com tapeçarias finas, cobrindo as paredes, e madeira caprichosamente entalhada e esculpida, emoldurando as janelas. É primavera em Israel. A estação das chuvas e do frio já passou, e as brisas sopram mornas sobre a cidade de Jerusalém. As cortinas penduradas em suas janelas, espaçosamente abertas, flutuam e parecem dançar ao ritmo do vento. Davi está ali nesse local agradável. Só que Davi está cansado de não ficar cansado. Já aconteceu isso com você? Davi estava cansado de não ficar cansado, ou seja, Davi estava cansado de não fazer nada, de ficar ali de bobeira, e ele resolveu dar uma voltinha. Davi resolveu dar um rolê pelo terraço do palácio, onde a vista era belíssima. Davi conseguia dali, daquela posição privilegiada e alta, avistar toda a cidade de Jerusalém e seus arredores. Davi começa a olhar, a espiar, e de repente ele vê ali uma mulher se banhando. Davi deveria desviar o olhar, mas Davi gostou do que viu, e muito. A Bíblia diz que estava tomando banho ali uma mulher
extraordinariamente linda. Quem diz isso não sou eu, é a própria Bíblia, que no verso 2 diz que a mulher era muito formosa. A mulher era muito formosa. Davi não desvia o olhar como deveria fazer. Davi gosta do que vê. Davi é tentado naquela ocasião. Davi é tentado. O rei manda perguntar quem era, e ele obtém a seguinte resposta que aparece no verso 3, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. É como se o servo de Davi dissesse para o rei, mais ou menos o seguinte: rei, aquela mulher linda é casada. Parece que o servo de Davi, já conhecendo o seu Senhor e já discernindo o que estava acontecendo dentro dele, dá a dica: a mulher é casada. Só que o coração de Davi já tinha sido dominado pelo desejo, por prazer sexual com aquela mulher. E o rei trata de agir rapidamente, velozmente, ignorando quaisquer advertências e ignorando qualquer consequência. Aliás, isso é típico de quando nós nos comprometemos com a tentação. Ignoramos advertências e ignoramos as consequências, por mais graves que elas sejam. Davi manda chamar a mulher. Reparem que Davi só está chamando e mandando. Ele gostou do poder e está usando o poder de forma ilícita. Davi chama a mulher e Davi se deita com ela. Meus irmãos, vamos ser bastante realistas nesse momento. O encontro entre Davi e Batseba deve ter sido altamente agradável. Aqueles minutos ou horas devem ter sido altamente estimulantes e prazerosos. Tanto Davi como Batseba devem ter passado por momentos muito gostosos. Não há nada no texto que sugira que Batseba seduziu Davi de alguma forma. E também não existe nada no texto que indique que Batseba resistiu ao convite do rei. Tudo indica que foi um caso de adultério, um encontro ilícito. Meus irmãos, o diabo, o inimigo de nossas almas, é desonesto. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, de modo que ele nunca mostra as cartas na tentação. O diabo só mostra a beleza, o diabo só mostra o encanto, o diabo só mostra o êxtase, o diabo só mostra a possível aventura estimulante. O diabo nunca diz para a pessoa que vai se embriagar: você vai destruir a sua família com isso. Na última sexta-feira eu tive uma das piores experiências da minha vida. Piores. Nós tivemos ensaio das crianças, começando às 7 horas da noite, né? E das 7 às 8, eu fiquei ali na porta conversando com 2 senhores. Primeiro veio um, depois veio outro. E os 2 embriagados. Saíram do trabalho na sexta-feira e encheram a cara. O primeiro deles estava tão bêbado que mal conseguiu chegar em casa. Eu estava conversando com o Wendel, esposo da Heloísa. Ele chegou, a gente conversou um pouco e ele pediu ajuda para chegar em casa. E ele mora aqui na rua. E a gente levou ele indicou a casa que seria a dele. Admito que fiquei com receio, né? Vai que não é a casa do homem, né? E ele lá: pode abrir. A gente abriu. E aí que veio a cena que eu achei mais satânica, mais diabólica, mais triste. Na hora que aquele senhor começou a entrar em casa, uma criança olhou pela janela e ela não estranhou nada.
Aquilo cortou meu coração. Ela olhou, fulano está chegando em casa bêbado. Ela estava acostumada com isso. Foi a impressão que tive vendo aquele homem entrar, caindo em casa, com a assistência de pessoas estranhas. Foi uma cena normal. Que coisa triste. Que coisa desagradável. E, infelizmente, não é incomum encontrarmos famílias que sofrem e que padecem por conta dessa desgraça que é o vício em bebida. A Bíblia não proíbe o crente de consumir bebida alcoólica. Eu detesto. Você pode, mas faça isso de forma adequada. E outra, se possível, evite. Beba outra coisa. Toma o suco de laranja. Toma o guaraná da Ferraspari, o Turbaína. É mais gostoso, é mais docinho. Mas se gosta, não tem problema, mas beba corretamente. O que não pode é virar vício. Então o diabo nunca diz para a pessoa que está prestes a se embriagar: olha, você vai acabar com o final de semana de todo mundo. Porque existem pessoas que têm essa habilidade de estragar com a alegria de outras pessoas. O diabo nunca diz à pessoa que vai fumar o primeiro baseado: olha, esse vai ser um caminho longo. Esse vai ser o início de uma estrada longa e infeliz. O diabo desonesto nunca diz ao ladrão: olha, você vai ser pego e preso. O diabo mentiroso nunca diz ao adúltero: olha, você vai destruir a sua família e acabar com a família de outro. Quando o castigo do pecado chega, o diabo nunca se encontra por perto para ajudar, porque ele está rindo, ele está satisfeito, pois cumpriu a sua missão, que é roubar, matar e destruir. Como escreveu o autor de Hebreus, aquela experiência de Davi com Batseba representou o prazer transitório do pecado. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 25, lemos sobre o prazer de característica transitória do pecado, isto é, a excitação que o pecado promove, o prazer que é consequência do pecado, não é perene, não vai permanecer, ele vai passar, ele é intermitente, ele acaba. Rubem Alves, destacado educador brasileiro e que chegou inclusive a ser pastor presbiteriano, ele costumava dizer que existe uma maneira de nós identificarmos se o que a gente sente é prazer ou alegria. Porque prazer e alegria são coisas completamente distintas. Rubem Alves entendia que prazer é coisa de receita fácil, mora no corpo. Mas a alegria é coisa mais sutil, pois mora na alma, no lugar da saudade e da fantasia. E existe um jeito fácil de perceber se o que a gente sente é prazer ou alegria. Basta prestar atenção no corpo. Se ele for ficando cada vez mais pesado, é apenas prazer. Se ele for ficando cada vez mais leve, é alegria. O que Davi experimentou naquela noite foi apenas prazer. O prazer transitório. O prazer limitado e que vai acabar do pecado. A Escritura diz que depois de algum tempo, Davi recebe uma mensagem. É Batseba dizendo: rei, concebi, estou grávida. O que fazer? E agora, Davi? Davi, bom em resolver problemas, já começa a elaborar os seus planos.
aqui nós encontramos 3 planos de Davi para resolver os seus próprios problemas. Eis a primeira tentativa. A primeira tentativa de Davi para se livrar do problema foi mandar trazer Urias do campo de batalha de volta para Jerusalém. E Davi pensou o seguinte: quer saber? Vou dar um tempinho para Urias. Ele volta para casa, se deita com a mulher dele, e ele jamais vai imaginar que o filho dela é meu. Pronto, está fácil de resolver esse problema. Talvez Davi se comportasse dessa forma, Urias não. E esse é o objetivo do narrador, de estabelecer esse grande contraste, esse contraste gritante entre a moral de segunda categoria de Davi e o compromisso de Urias. Urias volta, mas ele não desce para casa, afinal de contas ele é guerreiro. Os seus pares estão no campo de batalha. Como ele pode usufruir de um tempo na companhia de sua bela esposa, se os demais estão lá? O plano simples e lógico de Davi não funcionou. Urias não foi para casa, trazendo embaraço e vergonha para Davi. Na verdade, o marido de Batseba, verso 19, se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Primeira tentativa, falha. Davi insiste na tentativa de encobrir as suas transgressões. E o que acontece com quem insiste em não manifestar as suas transgressões? O que acontece com quem insiste em encobertar seus ilícitos? Lemos isso minutos atrás. Essa pessoa jamais prosperará. Davi logo criou outro plano para confundir o pensamento de Urias e ofuscar o seu espírito muito sensível. Davi deu uma festa, deu aquele churrasco, cheio de comida, cheio de bebida, e a Escritura diz que Davi o embebedou. Davi, de propósito, serviu taça após taça, copo após copo para aquele homem. Vai, bebe aí. Como dizer não ao próprio rei? O homem não queria, mas foi forçado a isso, é o que a Escritura diz. Davi o embebedou. No entanto, mesmo bêbado, o homem tem mais senso que Davi. Porque a despeito de estar embriagado, ele sabe que não pode ir para sua casa. Isso não seria digno, isso não seria honrado. A estratégia de Davi, sua segunda estratégia, falha mais uma vez. Davi precisa apelar. Diz a Escritura que um abismo, quem se lembra? Um abismo chama outro abismo. Quando a gente se compromete com o pecado, ele vai exigindo cada vez mais compromisso da nossa parte. Àquela altura, Davi estava terrivelmente frustrado. Davi sentia medo. Davi sentia irritação. 2 emoções que frequentemente andam juntas num coração culpado. E Davi toma uma decisão, vamos ser honestos, inacreditável. A gente que tem conversado sobre a história de Davi, uma história tão bonita, recheada de Deus, com tantas superações, com tanta graça, com tanta soberania do Senhor, com tantos feitos extraordinários, com tantas ações miraculosas, fantásticas. A gente não acredita que Davi fez o que fez, porque Davi resolveu matar Urias de forma legítima, ou seja, no campo de batalha. Como Saul tentou fazer com ele, lá no capítulo 18 de 1 Samuel. Davi resolveu enviar Urias de volta para o campo de batalha, com uma carta confidencial a seu general Joabe, o instruindo a colocar Urias na frente de batalha, onde ele seria certamente morto. Joabe,
que tem prazer nesse tipo de intriga e conspiração. Infelizmente tem gente que tem prazer em conspiração e intriga. Joabe era desse time. No dia seguinte, faz aquilo que Davi ordenou fazer, de modo que Urias é posto ali na frente e é executado. Uma outra mensagem chega a Davi, o informando da morte de Urias. Completado o período de luto de Batseba, Davi manda chamá-la e se casa com ela. E a incorpora no seu muito modesto harém, formado por algumas dezenas de belas mulheres. Davi faz o que faz não é porque não tinha esposa, é porque ele havia se comprometido demais com o seu próprio prazer. Bem, problema resolvido, Davi. Você encobriu a sua transgressão, Davi. Davi, ninguém mais ficou sabendo. Davi, está tranquilo para você. O problema foi resolvido. Viva a vida. Continue usufruindo da sua esperteza, Davi. Seus problemas acabaram. O narrador nos ajuda, nós, leitores, a compreendermos o que está acontecendo aqui com a repetição de um verbo. Esse verbo é sutilmente repetido diversas vezes no decorrer da narrativa. E o verbo é mandar. Logo no verso 1, Davi envia Joabe para a batalha. O clima de tensão aumenta quando Davi, no verso 3, manda perguntar quem era Batseba. No verso 4, o clima fica ainda mais intenso quando Davi diz para mensageiros a trazerem, para que ele se deitasse com ela. Todos esses mandos, todas essas ordens, mostram um insensível exercício do poder que se torna bastante evidente quando lemos no verso 6, Davi dizendo, manda-me Urias. E finalmente, no último versículo do capítulo 11, no verso 27, encontramos Davi mandando buscar Batseba, a fim de se casar com ela. E quando parece que Davi vai escapar imune, a narrativa nos apresenta alguém que aparentemente ficou de fora de toda essa história. Quando parece que Davi vai escapar, quando parece que não vai acontecer nada, um personagem que não apareceu nos versículos anteriores, aparece. Quem é esse personagem que aparece no verso 27? Logo no finalzinho dessa história, que é o começo de muitas outras. É curioso isso, né? Algumas histórias são o fim, mas ao mesmo tempo são o começo de muitos outros desdobramentos. Quem é que aparece no verso 27? Reprovando aquilo que Davi fez. Completamente desagradado e irritado. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E aí no verso 1 do capítulo 12, o Senhor soberano manda. Aí é a hora do Senhor mandar. E o que Deus faz? Ele envia o profeta que vai confrontar Davi. Mas essa vai ser a nossa próxima conversa. Eu gostaria de finalizar esse tempo com alguns princípios de vida muito valiosos que a gente pode e deve aprender com essa história. Primeiro princípio, nunca confie no sucesso do passado como um seguro contra as falhas e faltas do futuro. Repito, nunca confie no sucesso do passado como um seguro contra as falhas do futuro. Não é porque você não fez alguma coisa até agora que você não vai fazer ainda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Segundo princípio valioso, evite a ociosidade. E o
tédio. Muitos cristãos foram vítimas de Satanás quando ficaram ociosos e preguiçosos demais. Não existe ilícito no ócio, no descanso. Pelo contrário, ele é necessário, mas não permaneça nesse estado de inatividade durante muito tempo. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui: cuidado para não desenvolver um estilo de vida sensual. Foi o que Davi fez. O narrador prepara o leitor para o que vai acontecer, dizendo que lá no deserto Davi se esqueceu de que era casado com Mical e contraiu novas núpcias, no plural. E Davi foi colecionando mulheres, esposas e concubinas para si. Davi adotou um estilo de vida sensual, de modo que, diante da visão daquela bela mulher, Davi não conseguiu desviar os olhos. Quarto princípio: não permita que a tentação se transforme em pecado. Querido irmão, querida irmã, a tentação não é pecado. Cair em tentação, sim. Lembre-se que qualquer desejo é um passo para a ação. E lembre-se também do que Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha: aquele que olha com intenção impura no coração, já pecou. É o que lemos em Mateus capítulo 5, verso 28. Quinto princípio: nunca tente encobrir ou esconder o seu pecado. Encobrir o pecado é uma das primeiras tentações que a gente sente, porque assumirmos o nosso pecado traz vergonha, não é? Traz aquele embaraço. A gente fica com o rosto vermelho. Mas encobrir a transgressão, encobrir o pecado, é algo que vai prejudicá-lo, é algo que vai subtrair a sua energia, a sua piedade. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quanto mais Davi tentou esconder e ocultar o seu pecado, mais pecado ele cometeu. Sexto princípio: não importa que pecado você cometeu, nem quais foram as consequências, confesse e tome a atitude correta. Eu quero dizer para vocês, quero lembrá-los de que a Bíblia ensina que o sangue de Jesus nos limpa de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9, o sangue de Jesus pode limpar qualquer mancha produzida pelo pecado. Que boa notícia, não é mesmo? Porque nós somos como Davi, capazes de muita bondade, mas também capazes de muita maldade. Somos todos Davi. E todos precisamos de perdão como Davi precisou. Sétimo princípio: confesse o que você é, e não apenas os seus deslizes mais aparentes. Eu contei uma mentirinha, Senhor, me perdoe por isso. Essa não é a oração correta. A oração correta a ser feita no momento de confissão e contrição é a seguinte: Senhor, me perdoe, porque sou mentiroso. A oração correta é a seguinte: Senhor, me perdoe, pois eu sou um adúltero. E não falar: Senhor, a carne é fraca, e eu olhei e alimentei pensamentos impuros demais. Enquanto confessarmos apenas nossos deslizes, nosso caráter não será transformado, mas ao confessarmos o que somos, nos colocamos no caminho da transformação. Oitavo e último princípio: creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Que Jesus Cristo morreu numa cruz, essa afirmação pertence à história. Agora, que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos meus pecados, isso é o Evangelho. Davi foi salvo pelo Senhor.
não obstante os muitos desdobramentos desagradáveis que essa história trouxe, mas Deus o preservou, Deus conservou a sua vida, e isso é manifestação da graça do Senhor. É por isso que encerro essa nossa breve conversa nessa manhã, com um convite para que você, cada vez mais, creia no Evangelho. O Evangelho que não é um bom conselho, mas sim uma boa notícia do que Jesus Cristo, do que Deus em Cristo já fez para a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude e nos perdoe em nome de Jesus.